Da última vez que cá estivemos, falamos na importância da meditação, obrigada, na importância da meditação neste processo de reforma íntima, portanto, de transformação pessoal. Hoje o tema são as dores e os prazeres da alma. Portanto, é um tema baseado nos livros do Espírito Hamed, e psicografado por Francisco Neto. Portanto, são duas obras que eu aconselho a leitura, em que o Espírito Hamed fala precisamente, identifica e analisa de uma forma profunda as dores da alma e os prazeres da alma. Portanto, os prazeres da alma são as nossas virtudes. É bom relembrar que o Espírito Hamed trabalha em grupo, portanto, ele tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de sociólogos, portanto, trabalha na espiritualidade, não é? Com sociólogos, psicólogos, com pedagogos, filósofos. Portanto, é um grupo multidisciplinar, é um grupo de trabalho multidisciplinar. E de maneira que isto é uma abordagem um pouco diferente e muito abrangente. Pronto. Agora, eu convidava-vos a todos a ouvirem esta oração de Renato Prieto, que fala precisamente na renovação. Gostaria que acompanhassem. Dai-nos, Pai, a iluminação para não nos perdermos nos caminhos da vida, a inteligência para sempre sabermos separar o bem do mal, a humildade para aceitarmos nossos defeitos e fraquezas, o entendimento para nos corrigirmos nos nossos erros, a força para continuarmos caminhando. Dai-nos a pureza do coração das crianças para amarmos os nossos semelhantes. Enfim, Pai, dai-nos a coragem para que cada dia a renovação se faça em nosso espírito, para sermos um pouco mais merecedores de sua bondade, justiça e amor. Assim seja. Segundo Renato Prieto, portanto, esta reforma íntima deve ser um trabalho diário, que possamos diariamente fazer esse trabalho de renovação, porque é isso que nos compete fazer, é a renovação, é de nossa inteira responsabilidade. E, como diz também Joana de Ângeles, é um trabalho de nossa responsabilidade, porque é um trabalho individual, é um trabalho pessoal e intransferível. E devemos olhar para esta renovação e para esta reforma íntima como um projeto, como o nosso grande projeto de vida. Está na outra, como diz Divaldo Franco, projeta e reprograma a sua vida. Portanto, é isso que podemos fazer, é efetivamente elaborar ou pensar na reforma íntima como um projeto, tal como um arquiteto também faz o seu desenho mental de uma casa que pensa construir, faz o seu desenho mental, enfim, pensando que com o tempo, porque é necessário tempo, é necessário paciência, é necessário criatividade para alguma coisa que possa acontecer no entretanto, portanto, ao longo da construção dessa casa, e portanto, tem que ser com uma base bem sustentada, bem delineada, bem projetada, e é isso que também podemos fazer com a nossa reforma íntima. Portanto, é efetivamente olhar para a nossa reforma íntima como o maior projeto de vida que temos, por isso é que estamos na Terra. E Joana de Ângeles fala realmente, portanto, e essa renovação só se faz se nós nos reformarmos intimamente. E, como diz Joana de Ângeles, lá está, é o tal processo individual, pessoal, intransferível, de higiene mental e ações do bem. Cá está a prática do bem, a abertura do coração, do nosso coração ao próximo, ao outro, à comunidade onde estivermos inseridos, e higiene mental, que é precisamente a transformação, a transmutação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento. Portanto, é esse trabalho que poderemos fazer e termos em ideia fazermos isso diariamente. E relembrando, porque isto já falamos nisto de outra vez, já analisamos aqui a reforma íntima, há aqui 3 grandes requisitos, que é, portanto, cá está a prática do bem, o conhecimento, que é precisamente a aquisição intelectual, a instrução, termos Jesus como o nosso modelo psicológico, porque aí, se seguirmos o seu modelo, não nos enganamos, portanto,
e o autoconhecimento. O autoconhecimento é essa tal viagem ao nosso interior, que vamos efetivamente ao encontro da nossa sombra e das sementes divinas, portanto, que é o nosso lado virtuoso, que também o temos, não temos só o nosso lado sombra, também temos o nosso lado virtuoso, que devemos investir nele, portanto, investir, potenciar, desenvolver, trabalhá-lo, e temos o nosso lado sombra, portanto, ao potenciar as nossas virtudes, vamos efetivamente aos poucos e com o tempo diluindo as nossas dores, portanto, enfim, amortizando, acalmando as nossas dores, que não são mais do que as nossas fragilidades, as nossas limitações, são os nossos conflitos, como diz Joana de Anjos, ela fala em conflitos existenciais. E o nosso Espírito Hamed fala nas dores da alma, porque efetivamente cada erro que façamos, cada conflito que possamos ter, efetivamente é uma dor, e muitas vezes é uma dor atroz. Portanto, as dores da alma muitas vezes podem ser insuportáveis, por isso é que ele fala em dores. Sempre ouvimos falar em pecados, e realmente agora esta nova abordagem do Espírito Hamed e da psicologia de Joana de Anjos, portanto, é uma abordagem diferente em que realmente faz uma análise aos pecados de uma outra forma. Cá está, como diz Joana de Anjos, nós pecamos quando damos um curso errado à nossa energia vital. Portanto, quando erramos no caminho, quando efetivamente canalizamos a nossa energia, enfim, para o sentido errado. Porquê? Por imaturidade ou ignorância, porque efetivamente não sabemos. Portanto, daí muitas vezes, e foi essa a conotação que sempre nos deram, do pecado, que efetivamente muitas vezes não é mais do que ignorância e imaturidade. E cá está, o contributo destas novas psicologias e da psicologia espírita de Joana de Anjos e da abordagem do Espírito Hamed, efetivamente é muito diferente. Portanto, deixa de apontar os pecados como faltas ou erros, passando a analisá-los como desajustes emocionais, desequilíbrios, neuroses. Portanto, é uma abordagem mais científica, que também é tão importante como a abordagem moral e religiosa. E cá está. Portanto, segundo esta nova abordagem, os pecadores precisam mais de apoio, de autoanálise, de reparação e tratamento do que propriamente de sofrerem condenação, portanto, de sofrerem castigo, de serem julgados muitas vezes, porque efetivamente é por ignorância. E esse processo de condenação e de julgamento leva muitas vezes a ciclos viciosos de autocondenação, de autopunição, e lá está depois baixa autoestima, e acabamos depois por poder cair em situações extremas de processos psicopatológicos. Por isso é que nós cá temos a Isabel, que é psicóloga, e vai nos ajudar precisamente a compreender esta nova perspectiva e ajudar-nos a compreender realmente os nossos erros, não como pecados, mas efetivamente como desajustes emocionais, e que podem ser, muitas vezes, podemos ter o apoio psicológico. E cá está, o Espírito Hamed analisa este encontro de Jesus com Maria Madalena, e em que Jesus fala com Maria Madalena e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vai e não voltes a pecar. Portanto, ele não censurou nem criticou a atitude inadequada de Maria Madalena, mas propiciou o desenvolvimento da sua autoconfiança, para que ela encontrasse por si mesma os seus valores internos. Portanto, tentou ajudá-la a que ela elevasse a sua autoestima, a sua autoconfiança, precisamente para fazer a sua reforma íntima, para ter confiança em si própria nesse processo de transformação. E Jesus, como diz o Espírito Hamed, entendia que se combatêssemos e lutássemos contra os nossos erros e pecados, poderíamos potencializá-los. Portanto, a grande técnica está precisamente em desenvolver a virtude oposta. É esse o grande desafio, é canalizarmos toda a nossa energia vital para potenciar as nossas virtudes, o nosso lado virtuoso, o nosso lado divino que temos em nós, na nossa essência. E cá está. Portanto, as dores da alma são fases naturais da evolução terrena. Portanto, temos que entender que, efetivamente, todos nós passamos por este processo em que as dores, enfim, é um processo natural,
são as nossas verdadeiras educadoras, porque levam o homem a reequacionar o seu caminho, a repensar e a reorganizar, e obviamente dão-nos experiência. Quanto aos prazeres da alma, portanto, esta designação de prazeres da alma, virtudes ou potências da alma, Leon Denis chama-lhe potências da alma. A nossa Joana de Ângeles são as nossas virtudes e o Espírito Ahmed, os nossos prazeres da alma. E cá está, como diz o Livro dos Espíritos, nesta questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda a virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Portanto, podemos desenvolver qualquer uma delas que estamos no caminho certo. Cá está, a virtude divina é libertadora, enquanto os vícios aprisionam, precisamente porque se estamos a canalizar toda a nossa energia em determinado pensamento vicioso, obviamente que não vamos sair desse processo e realmente estamos a desperdiçar a nossa energia. Portanto, precisamos de aprender a canalizá-la, a potenciar as nossas virtudes, portanto, a redirecionar o pensamento, as nossas emoções e como acionar as nossas virtudes, precisamente pelo querer, pela vontade, portanto, canalizar toda a nossa energia para o alvo que se pretende atingir. Portanto, podemos efetivamente idealizar um projeto e focar-nos nesse projeto de mudança pelo pensamento, portanto, controlando o pensamento, pelo saber, é importante a instrução, é importante o conhecimento, e pela fé, acreditando que podemos fazer esse trabalho e, como diz Jesus, vós sois deuses, todos nós o podemos fazer, sem exceção. E cá está, de uma forma resumida, isto são as virtudes, enfim, algumas das virtudes que o Espírito Ahmed identifica e analisa pormenorizadamente, e são algumas delas, portanto, a humildade, a criatividade, a fraternidade, o amor, a compaixão, a renovação, o perdão, o autoperdão. E, portanto, agora a Isabel irá falar em alguma das dores, portanto, não podemos falar em todas, porque elas são muitas, portanto, ela irá analisar aquelas que são as mais básicas, portanto, que é o egoísmo e o medo, e depois irá contrapor com a virtude que, enfim, nós pensamos que poderá ser a virtude oposta, que poderá ser realmente potenciada e ajudar-nos na sublimação dessas duas dores. Aqui a Irmã Maria do Rosário diz: tu és luz, consciencializa-te disso e permite que como luz possas brilhar, renovando para o bem sem limites e dedicando-te corpo e alma ao amparo de irmãos que muito sofrem. Cá está a renovação e a prática do bem. E pronto. E, Isabel, agora é a tua vez de explicares então. Bem. Olá. Vamos então partir para um pequeno périplo da nossa história como seres humanos, há muitos milhares de anos atrás, para compreendermos de onde é que vêm estas dores. Por favor, querida irmã, pode passar. Obrigada. Então, eu não sei, alguns de nós aqui já estivemos juntos ao longo de outras intervenções aqui e, portanto, estarão lembrados que nós falamos no cérebro trino. Portanto, o nosso cérebro, desde os primórdios, foi constituído pela parte reptiliana, que diz respeito aos nossos instintos, quando nós começamos a formar-nos como seres. Depois, mais tardiamente, formou-se a parte intermédia, que é o cérebro mamífero, ou das emoções, que tem a ver muito com o estágio em que nós desenvolvemos já outras características mais relacionadas com a parte emocional, a inteligência foi evoluindo por aí. E o neocórtex, podemos dizer que é uma fase muito recente nossa, que é a parte do lobo frontal que controla toda a outra parte cerebral, que não é tão instintual ou emocional, e que, de facto, nos torna com um poder de exercer a vontade e o controle sobre todo o nosso ser, não é? E que ainda usamos com muita precariedade, e é isso que nos traz muitos problemas. Bom, estas duas imagens contrapõem o cérebro fisiológico, portanto, a parte física, e do lado de cá temos uma imagem de como é o nosso cérebro mental, emocional. Então,
eu vou passar a explicar daqui, talvez me consigam ouvir, vou falar mais alto. Quando nós tínhamos ainda, nem não falávamos, não tínhamos linguagem, tínhamos um tipo de cérebro reptiliano, começou-se a formar o que nós chamamos de self, que é a nossa memória de ser, que está gravada na nossa ADN. E, pouco a pouco, este self foi-se formando. Com o passar do tempo, a parte do cérebro mamífero foi-se constituindo, e então, a partir daí, começou-se a desenvolver a linguagem e apareceu ego pela primeira vez. Nós começamos a ter noção de que não éramos um grupo, mas que éramos indivíduos. Portanto, a partir daqui é que se foram desenvolvendo as tribos, a linguagem e o sentido do egoísmo, em que havia a necessidade da posse e da defesa relativamente aos problemas que eram causados pelo medo. O medo foi a nossa primeira grande emoção. Nesta altura, em que ainda não falávamos, nós tínhamos realmente catástrofes brutais à nossa volta, tínhamos muito medo, não sabíamos explicar nada, não percebíamos nada. Então, a nossa primeira grande emoção foi o medo. Depois, nesta fase, o que é que acontece? Com a linguagem, começamos a comunicar-nos e com o desenvolvimento das mercadorias, das trocas comerciais, da agricultura, então apareceu-nos já o desenvolvimento do ego. Tudo isto faz parte do nosso inconsciente. Mais tarde, então, já muito recentemente, temos o neocórtex, que está agora a começar a ser exercitado, e que nós ainda estamos muito a exercer imenso o egoísmo. Nós não temos ainda muita consciência do nosso self, do nosso coletivo e universal. Pode-me mudar a imagem, por favor. Portanto, se formos ver, fazer uma triagem ao longo dos milénios da evolução do nosso pensamento, nós vamos ver que no primeiro era um pensamento arcaico primitivo, que estava ligado aos automatismos. A manifestação primária do arquétipo primordial, portanto, foi aí que se desenvolveu o self e o medo aparece-nos aí. Pronto, então, desde essa altura que nós sentimos medo. Depois tivemos o pensamento mágico, início da linguagem, depois então o pensamento egocêntrico, que é na parte do cérebro mamífero, com reflexos condicionados. Claro, começamos a ser muito belicosos, porque nós tínhamos que proteger a prole, havia o sentimento das necessidades, e pronto. E a partir daqui desenvolveu-se também a raiva, não é? A partir desta fase, aquelas emoções ligadas a isso. Depois, então, o pensamento racional ou lógico, que deu lugar à ciência e à tecnologia, que é bastante mais recente. E isto é o convite da atualidade. Portanto, os nossos novos tempos, estas mudanças, este convite à reforma íntima, que nos diz que devemos procurar, de facto, conhecermos-nos desta forma também. Conhecermos não é só de formas mais afastadas da nossa formação, mas temos que ir por nós adentro. Como é que nós nos formamos? Como é que surgiu o nosso pensamento? De onde é que vêm estes sentimentos? De onde é que vêm todas estas características? Pronto, então, é claro que isto é um tema para um workshop, é uma coisa bastante mais complexa e muito interessante mesmo, que pode ser que se venha a fazer num futuro próximo, mas para este momento vamos entender que o pensamento, entretanto, racional ou lógico, levou-nos à tecnologia que temos atualmente, e todas estas descobertas da medicina em todas as áreas. Então este que sim, que é o convite de hoje, que é para o pensamento transcendental ou cósmico, ou seja, nós vivemos num planeta, o nosso planeta, onde estamos convidados a termos uma consciência e um pensamento muito mais amplificado, de autoconhecimento, de conhecimento, de práticas do bem, para nos lembrarmos que somos todos irmãos de outras entidades que vivem em outros planetas, quem sabe, por aí fora. Portanto, este pensamento cósmico que leva-nos a ter uma apurada intuição, que será o nosso próximo passo. Portanto, estes novos tempos são um convite a isto. Vamos dar estes primeiros passos, mas para isso é preciso trabalharmos, é preciso conhecermos, para podermos investir
nessas mudanças, não é? Sermos merecedores de um estádio de vida diferente. Por favor, pode mudar. Então, após longuíssimos tempos, transitando pelos instintos, pelos reflexos, fomos ao pensamento lógico e, atualmente, ainda usamos muito, portanto, a nossa conduta de reação. Reação que tem a ver com a parte emocional, com o ego, que está desligado do todo. É preciso virarmos mais para o nosso self. O nosso self é a nossa própria alma, é o nosso ser total. Vamos já compreender um pouquinho melhor isto. Pode adiantar, por favor. Ora bem, como é que podemos então transformar uma energia direcionada de uma forma equivocada e canalizá-la no nosso desenvolvimento? Jesus entendia então, mais uma vez, há bocado já vimos isso, que nunca deveríamos combater ou negar essas nossas dificuldades. Olhar para elas com naturalidade fazem parte de um desenvolvimento, não é? E devemos, isso sim, olhar para elas de frente para poder saber tratar e desenvolvendo uma virtude oposta. Conforme formos praticando essa ginástica, nós vamos conseguindo suavizar estes sentimentos e emoções mais inferiores. Alguns deles, ditos por o nosso irmão Ahmed, falam-nos do egoísmo, do medo, como já vimos são os dois primários, o orgulho e poder, a negação, a mágoa, ressentimento, raiva, vingança, crueldade, a inveja, o ciúme, a culpa, a lamentação, a vitimização, a preocupação, a tristeza, a depressão. Agora, ao lado têm reparado que está sempre uma listagem de alguns dos sentimentos que podemos contrapor para suavizar estas dificuldades. Bom, precisamos aprender então a analisar cada sensação, cada acontecimento no instante em que eles surgem, ou seja, estarmos atentos ao que se passa connosco, com o nosso corpo, porque há mudanças fisiológicas quando sentimos uma emoção, não é? E precisamos estar atentos a isso, porque muitas das vezes nós não estamos atentos ao nosso corpo relativamente àquilo que estamos a pensar e a viver, quando tudo acontece em simultâneo, não é? Por exemplo, quando estamos com medo, nós estamos fechados, apertamos todos, estamos completamente assim. Quando estamos alegres, estamos expandidos, a respiração fica diferente, vem até cá abaixo. Estamos com medo, a respiração vem até aqui, só vem daqui para cima, não é? Portanto, estarmos atentos a essas coisas, a essas modificações. Então, não atribuir soluções ou significados rígidos a tudo o que existe, porque nós somos seres únicos, atribuímos significados muito específicos a tudo o que nos acontece, porque cada experiência de vida é única, não é? E por isso mesmo também devemos dar-nos esse espaço de analisar as coisas sem ter que ser igualzinho ao do nosso companheiro, ao nosso amigo. Não, vamos conhecer quem somos para podermos movimentar-nos. Então vamos lá, começar por analisar um bocadinho aqui este sentimento, esta emoção do egoísmo. Como já pode passar, por favor. No Livro dos Espíritos, o que é que nos dizem? Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? O egoísmo, porque dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Pois, compreendendo um pouquinho de onde vem este sentimento, não é? Nós também compreenderemos que já é mais fácil ir trabalhar, não é? Sem nos culpabilizarmos, mas abrindo-nos para essa capacidade, não é? De usufruir da nossa parte dos lobos frontais, da nossa vontade dirigida. Pronto, então, o egoísmo. O ego desenvolve-se na infância. Nós, quando nascemos, temos outra vez uma passagem por todas as fases anteriores da nossa humanidade. E a cada nascimento, nós, na primeira infância, temos o desenvolvimento do ego como a personalidade que nós viemos desempenhar. A nossa história. Nós somos... Pronto, no meu caso, a Isabel Cristina, que é psicóloga, que tem tais filhos, tais netos. Esta é a Isabel Cristina desta vida.
Mas se eu me ficar só por aqui, eu vou viver muito à volta do meu ego. E eu não sou só o ego, eu sou um self. Eu tenho um self, todos nós temos. E é isso que nós precisamos de abraçar e conhecer. Quem és tu? Eu sou a psicóloga Isabel Cristina? Não. Sou muito para além disso. Isto não é nada. Ser psicóloga Isabel Cristina é um grãozinho de areia, não é? Pronto, este é um exemplo do que é o ego. E que vamos entender que na infância, como ainda somos muito frágeis, ainda estamos muito esquecidos de muita coisa, então o que é que nos acontece? Formamos mecanismos de defesa, não sei se já ouviram falar nos mecanismos de defesa do ego, mas quando virem isso, vão tentar saber um pouco mais, porque é muito importante e todos nós os usamos. E é muito bom que os usemos quando de uma forma positiva. Mas se isto se torna muletas na vida, para nos afastar exatamente desse nosso self, então as coisas tornam-se mais complicadas e nós não conseguimos avançar nem descobrirmos. Por favor, pode passar à frente. Então, o egoísmo não é tóxico nem é negativo. Não é? A não ser que se encontre doente, cego ou alienado. Então, o ego mais o sufixo ismo, que é então corromper-se pelo excesso de si mesmo, perverter-se, considerando-se o centro de tudo, ou alienar-se, como se fosse autossuficiente. Por isso é que no livro dos Espíritos nos dizem o egoísmo é realmente a fonte de todos os males, porque nós estamos fechados a tudo e a todos, até a nós mesmos, para começar, não é? Pode passar, por favor. Portanto, o egoísta é indiferente às necessidades dos demais, evita mostrar sentimentos, evita envolver-se, exige dos demais cuidados dos quais se sente merecedor, porque só se vê a si próprio. Exibe-se para dar a entender aos outros que é muito humilde, muito necessitado, nem tem noção do que é o outro, não é? Como uma criança pequenita, que ainda não está, muitas das vezes, não é? Preocupa-se mais só com ela, embora muitos já não sejam assim, mas faz parte de uma primeira fase humana, esse egoísmo, esta fase mais virada para o ego, que faz parte dessa situação da vida, essa fase da vida. Enquanto houver no planeta Terra egoísmo e orgulho, continuaremos a ser infelizes e a viver em sofrimento. A única forma de podermos ser verdadeiramente felizes, então, é desenvolver a nossa capacidade de compartilhar. Cá estão formas de nos afastarmos destes nossos problemas. E todos temos, de certa forma, ou em maior ou menor grau, ou nos dias, temos todos um pouco de egoísmo, não é? Somos todos um bocadinho... E, portanto, a única forma de podermos ser verdadeiramente felizes é desenvolver a capacidade de compartilhar. Este é o grande desafio do mundo da regeneração. É sentirmos que somos irmãos, que precisamos de abrir um pouco o coração, olhar para quem está ao nosso lado, para os nossos animais de casa, para as nossas crianças, para os vizinhos, enfim, dar um sorriso no nosso bairro, quando vamos buscar o pão, buscar as compras ao supermercado, em vez de estarmos com medo de cerrarmos a cara e vivermos como se fôssemos em corredores paralelos sem nunca nos encontrarmos. Vamos tentar encontrar toda a gente que está à nossa volta, logo pela manhã, não é? Por favor, pode passar. A partir da adolescência, o indivíduo precisa romper com o círculo familiar da infância e abrir-se à comunidade, tornando-se útil socialmente, rompendo com o estado egocêntrico. Ora bem, isto aqui pode dar asa a mal-entendidos. O que isto quer dizer é que, neste processo natural da formação do ego, o esperado é que se chegue à adolescência sem ser egocêntrico, sem ser egoísta, mas que tenha um ego bem formado. E ter um ego bem formado faz exatamente parte de uma vida saudável e completa. E é isto que se diz aqui. E quando isso acontece, nós vemos que os adolescentes começam a interessar-se pelas questões sociais. São seres muito mais voltados para ajudar o próximo, preocupados com os seus familiares. Enfim, têm um comportamento bastante diferente dos jovens adolescentes que ainda estão no processo de egoísmo, não é? E, portanto, quando somos já adultos e ainda estamos na fase egoísta de infância, vimos que ainda não crescemos, não é? Então, quais seriam as qualidades, não é?
virtudes que nós poderíamos contrapor ao estado egoísta. Além do amor, fraternidade, partilha, nós temos então aqui o quê? A generosidade. A criatura generosa aprendeu a auxiliar os sofredores terrenos sem emaranhar-se nas suas problemáticas emocionais. Isto é como na vida, é como os bombeiros ou como os salva-vidas nas praias. Pode-se querer muito ir lá salvar um náufrago, salvar alguém que está prestes a afogar-se, mas se não souber nadar muito bem para saltar aquelas ondas por ali fora e retornar como a vítima, é um grande problema, porque em vez de uma vítima são duas, não é? Quanto isto nestas questões emocionais é exatamente a mesma coisa. É preciso estarmos preparados, prepararmos, informarmos que os jovens que vão ser pais precisam de ter formação sobre eles próprios. Os pais que têm filhos também, os avós também precisam, porque todos temos funções. E no próximo tema que eu e a Maria José iremos desenvolver, vai abordar a família e as suas funções, a função de cada um dos membros, não é? Vai ser muito interessante nesta continuação de ideias. Portanto, isto é um convite que de facto paremos para analisar o que é que nós andamos a fazer ao longo da vida nesta situação do ego. Como é que está o meu ego? Eu ainda estou no ismo, muito pouco? Como é que eu ando por aqui? O que é que eu tenho feito? Porque tudo se espelha à nossa volta, nos nossos irmãos, nos nossos filhos, nos nossos companheiros. E nós temos realmente uma incumbência na nossa vida, que é evoluirmos um pouco. Esforçarmos por andar um bocadinho, pelo menos, mais para a frente, para cima, não é? Para a frente. O medo é outro grande problema. Lá está. Vocês lembram-se que o medo foi a nossa primordial emoção, não é? Pode passar. É no cerne do ser, no espírito, que se encontram as causas matrizes destes inimigos da vida. Da vida, sim, porque o medo limita-nos. O medo faz-nos ficar fechados. Limita-nos em tudo. O que é como termos uma cascata de água e não conseguirmos beber nem um copo para sentir a frescura e a pureza daquela água. Causas do medo. As reminiscências de sofrimentos de reencarnações passadas e fracassadas, problemas que tivemos lá para trás, erros que tínhamos praticados durante a fase inicial da conquista da razão. A conquista da razão. A razão é os lobos frontais. Quando nós começamos a analisar aquilo que fazíamos, que não dava bom resultado, ter emoções completamente por dominar, dava muito mau resultado. Dava tão mau resultado que pouco a pouco começamos a ter entendimento sobre isso, com os lobos frontais. E então, a partir daí, apareceu a culpa. A culpa, claro, se nós sabíamos que não estava bem, que aquilo ia dar mau resultado, começaram a aparecer outros sentimentos envolvidos. E a culpa é um bom barómetro, não é? Que tem a ver com o nosso self, são os nossos barómetros interiores para nos levarem e guiarem para o caminho do bem e para o desenvolvimento. Traumas de infância, atitudes educacionais no lar, cá está um grande problema, é não se saber educar basicamente para o bem. Relacionamentos familiares agressivos, respeito da identidade infantil, narrativas apavorantes, às vezes contam-se histórias horrorosas às crianças, pensando que estamos a fazer bem, lá está, é por ignorância. Mas por isso mesmo se torna imprescindível estudar, saber, informarmos-nos sobre as coisas, não é? Não fazer as coisas por fazer. Já não estamos em época disso. Há muito conhecimento em todo lado, em todo lado. Portanto, não tenhamos preguiça, nós somos seres do século XXI, estamos numa terra em transição, temos todas as ferramentas à nossa disposição. Portanto, basta querer para nos lutarmos para um aperfeiçoamento e podemos fazer muito por nós e por todos que estão à nossa volta. Por favor. Receio de não merecer ser amado, impotência perante os fenómenos naturais que varrem o planeta. Realmente, temos o terrorismo, violência urbana. Hoje em dia estamos outra vez com estes problemas que nos causam medo, Mas se nós não estivermos presos no nosso egoísmo e se nos conseguirmos ligar à fonte criadora e tivermos um conhecimento mais amplo de tudo à nossa volta e da nossa vida, do que é a vida, conseguimos manter-nos muito mais pacificados e muito mais estabilizados.
e, portanto, vamos conseguir passar por uma tormenta com muito mais equilíbrio, mais satisfação, no sentido da compreensão do significado das coisas. Porque isto leva-nos à compreensão do significado das coisas. Nós precisamos, como seres humanos, nós precisamos de dar significado a qualquer coisa que façamos, porque senão não há sentido para a vida. Nós todos precisamos de dar significado ao que fazemos. Por favor, pode. Terapias para o medo. Estamos a terminar, não vou amassar-vos muito mais, é só para terminar agora aqui esta explicação. Então, das terapias para o medo, temos que ter consciência, obviamente, do que temos, disciplinar a vontade. Nós, como já falamos anteriormente, o nosso pensamento deve ser direcionado. É uma força que não pode andar à bala, sem leme. Lá está, o nosso lobo frontal é uma força. Mas nós precisamos de começar já rapidamente a pôr as mãos no leme, dominar, levar-nos para onde queremos e não deixar-nos dominar pelas emoções que levam-nos para onde quer. Nós não podemos, imaginemos um diabético que não pode, mas não aguenta, está sempre a comer doces, insulina ou dependente, por aí fora, e não consegue controlar, ou alguém com triglicerídeos altíssimos, ou coisas do género. Pronto, esse autocontrole é muito importante, muito. Estou a falar nestes problemas, mas são pequenos exemplos e são mais fáceis de dar porque são fisiológicos. Mas, enfim, nós sabemos muito bem que, mesmo a nossa impulsividade, nós temos imensa dificuldade em controlar as emoções. Mas isto é um exercício para ser praticado todos os dias, e sempre que possível. Ampliar os horizontes de quem deseja amigos, desenvolver o amor pleno é a grande terapia para todos os tipos de medo. Quem tem netos, quem tem animais de estimação, abrirmos, conversarmos um pouco, darmos um sorriso, vamos ver que não estamos sozinhos. Temos tanta gente à nossa volta que também gostava de um momento de partilha, para ver o pôr do sol, para saborear uma água fresca num dia de calor. Tanta coisa. Por favor, Paulo. Então, sem afeição, o ser humano sofrerá uma hipertrofia de valores emocionais. Nós temos que desenvolver as emoções, torná-las fluorescentes, positivas, não é? E se não o fizermos, damos cabo de nós, porque realmente nós somos feitos para evoluir. Conselho: recorrer ao auxílio de um psicólogo quando necessário, de um psicanalista ou de um grupo social de ajuda. Todas as pessoas, de alguma forma, possuem conflitos semelhantes e, de uma maneira ou de outra, todos nos podemos ajudar. Temos aqui, então, alguns dos tópicos que nós podemos desenvolver. A alegria. Ver exposições de arte, ir a um concerto, viver pequenos momentos do dia-a-dia com pessoas queridas, com familiares, amigos, com os nossos pais, com os nossos avós, nossos netos. Tentar levar aquele dia nos traga um momento de pacificação e de ligação ao universo. Isto é muito importante, porque vai nos dar significado à vida, vai fazer com que aquele dia tenha tido significado. Praticar um ato de altruísmo, seja com quem for, e desenvolver um ponto de alegria naquele dia. Isto são antídotos para a depressão, antídotos. Claro, eu estou a falar em traços muito largos, por favor, nós estamos a falar assim, em tópicos para depois vos cativar a procurarem desenvolver todos estes conhecimentos. Portanto, isto é simplesmente um espraiar de tópicos, está bem? Mas que realmente andar a pé no meio da natureza, meia hora por dia, oxigenar-se, ligar-se ao universo, apreciar as flores, falar com alguém, tentar ser útil durante aquele dia, vai evitar muitíssimas doenças do foro mental. Vai trazer alegria, motivos de estar vivo, e enfim, autocompreensão, autodesenvolvimento. São pequenos antídotos praticados diariamente que exercitam de facto o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Tudo nos vai ser depois trazido na corrente a que nós nos vamos focar. Isto é magnetismo também, conforme nós pensamos, também atraímos as coisas para nós. E, portanto,
Isto é um momento em que, de facto, nós podemos pensar um pouco sobre a importância de tudo isto, da criatividade, da renovação, da coragem. A coragem, é claro, a coragem de estarmos aqui neste momento. Nós às vezes achamos que somos um pouco cobardes e acomodados, e às vezes até somos, vá. Mas, por outro lado, somos demasiado corajosos. Se formos a ver bem, nós somos uns grandes corajosos, quisemos estar aqui neste momento tão difícil. É um momento difícil do planeta, não é? Portanto, isto é preciso encararmos isto como seres de coragem. De coragem, e, portanto, vamos aproveitar este momento para chegarmos ao outro lado de mãos bem cheias, não é? E acho que estamos no momento final. Queres vir aqui, Zezinha, para passar? Acho que agora é o momento da música, não é? Sim. Temos uma música maravilhosa para partilhar convosco, para verem como a arte une. A arte une. A arte leva-nos para dimensões, a qualidade, a dimensões muito elevadas. E, portanto, até ouvir música diariamente de boa qualidade é outro momento que pode ser muito importante. Pronto, com licença.